que vai ministrar a próxima palavra. Pode sentar, queridos. A Mara é uma amiga de Jesus. Então vou falar aqui, apresentar minhas amigas para os irmãos. Né? Deus colocou uma amiga muito especial na minha vida, que é a Dai, né? Que está aqui. Que a gente já ficou. Ai, meu Deus. Não dá, minha Deus. Não sabe, deixa eu falar. Fica de pé, Dai, para me te honrar. Né? A Dai está aqui, minha amiga de 18 anos. E ela está nesse grupo chamado Amigas de Jesus. Obrigada. E ela é uma bênção na minha vida. Ela me convidou algumas vezes e eu resisti um pouquinho, né? Mas depois ela me convidou em janeiro e eu fui lá na casa da irmã. Foi uma bênção. E depois, em fevereiro, eu não consegui ir e não faltei mais. Então assim, ó, né? De janeiro pra cá são poucos meses, mas parece, irmãos, que a gente já se conhece há muitos anos. Há muitos anos. Porque é o corpo de Cristo, é Deus que une as pessoas, Deus une propósitos. E a nossa bandeira sempre foi a unidade. Eu cheguei lá e eu vi que tinha pessoas de várias denominações. Né? Então a gente se reúne uma vez por mês para uma abençoar a vida da outra. E é um chá, né? É um chá mensal, glória a Deus. E Deus deu esse projeto para Mara. E ela começou com amigas dela. E ficou um tempo com essas 12 amigas, profético. E depois de um tempo o Senhor mandou elas abrirem para as outras pessoas. E eu fui a privilegiada de poder conhecer cada uma que está aqui. A vida da Mara e a vida de cada irmã que está aqui. Amém. E se hoje eu tenho novamente fogo, o fogo aceso, é porque eu fui lá junto com essas brasas vivas. E amém? Eu nem imaginava, o Cristian sabe, né? Ele dizia, mas o que tu vai fazer lá, né? Mas eu voltava cada vez melhor, cada encontro melhor. E aí me ofereci bem metida, igual Marta, né? Me ofereci, se precisar de um louvorzinho lá, eu faço, tá? E daí eu pensei, vou fazer só um, não vou fazer os outros, porque Deus tem uma forma criativa de fazer as coisas, não precisa de mim sempre. Mas não, elas falaram, não, pode continuar. Então eu estou indo lá servir também. Ser abençoada e servir, ser Marta e Maria na mesma pessoa. Glória a Deus. Amém. Eu amo cada um de vocês. Obrigada por terem vindo. Obrigada por estarem aqui. E muito obrigada, Mara, por ter aberto essa porta, ter ouvido a voz do coração do Senhor, né? Aquilo que estava batendo no coração dele. Eu sei que a amiga de Jesus é muito longe. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas com a vida. Nós vamos quebrar as barreiras das plaquinhas, como estamos fazendo aqui essa noite. Que Deus te use, fica à vontade. Paz e graça, paz do Senhor, igreja. Amém. Quero agradecer a amiga da pastora Pati, do pastor Cris. É uma honra estar aqui esta noite. Me chamo Mara, sou esposa do Jefferson, mãe do Martins, sou psicóloga, mas o meu maior título é ser filha. Amém. É o meu maior título. Sou uma mulher simples, mas como o irmão falou, apaixonada por Jesus. Apaixonada por Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu sempre já me rendi aos pés dele. E eu não gostava quando vinham falar para mim, isso é o primeiro amor. Eu dizia, está repreendido, esse amor vai ficar para sempre na minha vida. E está para sempre, porque eu vivo sempre o primeiro amor como se eu conhecesse ele hoje. E eu profetizo e declaro na vida de cada um que vocês vivem todos os dias o primeiro amor. Que a gente não tenha vergonha de falar de Jesus e de falar que é apaixonada por Jesus. Há 3 anos atrás o Senhor deu no meu coração o Amigas de Jesus. Foi uma igreja que se desmembrou e por briga de placas de igreja foi membro para um lado, membro para o outro, e eu sentia muita saudade das minhas amigas. E foi aí que surgiu, a gente não se via mais na igreja.
E o Senhor colocou no meu coração para mim fazer um café lá em casa e chamar algumas amigas e de outras religiões e outras igrejas para a gente falar de Jesus. E ali começou. Ali começou 12 amigas, nós ficamos um ano, cada mês uma levava uma palavra. E ali começou outras pessoas ter curiosidade, queriam ir, mas era só as 12. E aí fui orar e o Senhor falou assim: o que tu está retendo se eu quero expandir? Não retém, filha. Tem mulheres com sede, com fome de mim e precisam entrar nesse grupo. E aí a gente abriu. Hoje nós estamos quase 90 mulheres. Aleluia! Na glória do Senhor. Nós, a cada mês, a gente se vê grandes milagres. Então, quando eu recebi esse convite, eu li Sexto Encontro das Águas, né? É o Sexto Encontro das Águas. E eu tive uma visão, assim, como se fosse uma carta, como se Deus estivesse fazendo uma carta para a Igreja Batista de Canelinha. E eu disse: Senhor, o que tu quer falar? E aí eu fui para o número 6, né? Sexto encontro é profético. Sexto encontro das águas. E o número 6 significa que no sexto dia, em Gênesis 1, 24, ele fez os animais e ele fez o homem e a mulher. E aí o Senhor me deu uma revelação. Ele fez no sexto dia o homem e a mulher. E ele colocou uma identidade dentro de nós. E cada um de nós, ele colocou uma identidade. E aí quando eu estava aqui, usufruindo do louvor, o Senhor foi ministrando no meu coração. Será que nós estamos vivendo a identidade que o Senhor colocou dentro de nós? Será que a gente não está sendo uma mulher, um homem, que a vida nos fez nos tornar? Às vezes por ser criado por pais e mães rígidos, né? Que também não tiveram amor, também não tiveram um ensino. E às vezes a gente vai nascendo com isso. Às vezes nem tivemos mãe, nem tivemos pais. E o Senhor falou que hoje Ele quer dar a identidade de origem que Ele fez para cada um de nós. Para a gente largar hoje, porque nós estamos num ambiente profético. Hoje eu não saio de casa segunda-feira para vir aqui por acaso. A gente está num ambiente profético. Como a Tati falou, o que for declarado aqui, se tu ter fé, vai acontecer. Então, qual é a identidade que tu quer para ti? Qual é a identidade que tu está usando e que tu precisa deixar hoje? É uma pessoa crítica, uma pessoa religiosa, uma pessoa amarga? O que a gente tem que deixar hoje aqui nesse lugar? Porque o papai, né? Você que é pai e mãe, você cria o teu filho da melhor forma, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente erra, mas querendo acertar. Então, o Senhor falou muito profundo. Sexto dia eu criei o homem e a mulher, mas eu quero que vocês estejam semelhança minha, imagem e semelhança. E quando eu fiquei pensando no encontro das águas, eu vi águas se encontrando. E quando as águas se encontram, elas transbordam. Não tem como. Quando as águas se encontram, elas transbordam. E eu vim ontem de uma conferência em Criciúma. O nome da conferência se chamava Betânia. E eu recebi muita palavra profética lá. E de vez em quando eu pensava: meu Deus, eu tenho que levar uma palavra lá na igreja segunda-feira. Mas o Senhor dizia: descansa, filha, descansa, não se preocupe. E aí ontem cheguei em casa cansada, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu disse: oh meu Deus, vou lá para o meu quarto. E aí disse: qual é a palavra? E fiquei, e abri a Bíblia, eu tenho um monte de anotações, o que tu quer, e o Senhor vai falando comigo. E o Senhor falou assim: ó, tu já está cheio. É só transbordar. Porque não adianta, irmãos, a gente ficar de palavras, e várias palavras, e palavras, e palavras, se a gente não vive o que a gente recebeu. A gente tem que viver o que a gente recebeu. Às vezes a gente, ai, palavra
nova profecia, nova. A gente tem que viver o que a gente recebeu. Tu tem que pegar uma palavra e crer e transbordar. E o Senhor falou, filha, tu está cheia, não tenha medo. E a minha vontade é de botar uma no meu lugar, porque o Senhor sabe que eu não queria estar nesse lugar. Eu já quis, irmãos, assim que eu me formei em psicóloga, eu queria, e aí o Senhor me escondia. Ninguém convidava. Porque Ele sabia que eu estava ferida, Ele sabia que eu era orgulhosa. E agora que eu estou cheia dele, que eu quero me esconder, Ele me chama. E eu não posso mais me esconder. Porque a gente tem que falar do amor de Jesus. E eu li aqui, ó. A igreja se movendo no poder do Espírito. E é isso que Jesus quer falar para nós hoje. Se mover no poder do Espírito, e não da religião. Amém. É do poder do Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente se torna mais leve, a gente se torna uma pessoa acessível. E eu queria que vocês abrissem, está tudo João hoje, né? Eu vi que o irmão deu uma palavra de João, e aqui vai vir João também. Está tudo no mesmo espírito. É João 11. João 11. Fala assim. João 11. Havia um homem chamado Lázaro, que ele estava muito doente. E ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume caro aos pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. Por isso as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Indo lá para o 16. Indo para o 17. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhe que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, já havia morrido. Então, nessa conferência foi falado muito sobre Betânia. Betânia era um vilarejo que moravam os amigos de Jesus. Morava Marta, morava Maria e morava Lázaro. Só que o que mais me chamou a atenção de toda a profecia, de toda a palavra que foi declarada naqueles 3 dias, foi sobre o ambiente de Betânia, a atmosfera que estava em Betânia, o lugar que estava em Betânia. Porque lá na casa dos amigos de Jesus, todos eram importantes para Jesus. Jesus, ele queria estar lá em Betânia, porque lá ele ia encontrar os amigos dele. E Marta, às vezes a gente fica julgando Marta, mas ela era necessária. Porque se ninguém fizesse, ninguém trabalhar, quem vai fazer? Ela era necessária. Só que nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Às vezes a gente julga, né? Porque ela faz, porque ela só vive fazendo, porque ela é metida, mas tem que ter o equilíbrio. Tinha que ter o serviço de Marta, porque Jesus chegou, quem que ia fazer aquela comidinha? Imagina, eles tinham que fazer tudo antes, né? Não tinha geladeira, não tinha nada. Só que Marta, ela não teve o equilíbrio do quê? Do tempo. Porque quando ela viu Maria, ela criticou Maria. E o que ela podia fazer? Se jogar junto com Maria para adorar Jesus. Então ela não teve esse discernimento. E Maria, ela deixou tudo para adorar Jesus. E aí às vezes eu fico pensando, né? Às vezes os ministérios da igreja tá tudo certinho, tá tudo funcionando. Às vezes em casa, a casa tá toda funcionando,
às vezes no serviço, tudo funcionando. Mas não adianta estar tudo funcionando se tu não tiver adoração. E a adoração, ela tem que vir do Espírito Santo. E não é fácil, irmãos, a gente largar tudo e ficar sozinha no quarto buscando a presença. Parece que fica um céu de bronze e isso aí tem que ser uma rotina. E às vezes a gente não consegue sozinho também. Então às vezes a gente tem que ter amigos e amigas de Jesus. Às vezes o Senhor está colocando no meu coração, já faz 2 vezes que eu fiz esse encontro na tenda. A gente vai para uma casa, chama umas amigas e aí é só oração. E ali o fogo desce. Porque é isso que precisa. Nas igrejas, nas casas. Só que às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica com receio. E é isso que o Senhor quer. Adoradores de verdade. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E nesse lugar profético, quando Jesus chegou, tem a passagem na Bíblia que fala que Jesus chorou, né? Quando ele soube que o amigo estava morto, ele chorou. Por quê? Porque Jesus tinha os discípulos dele, mas ele em nenhum momento falou que Jesus chorou com os discípulos. Mas ele chorou por causa de um amigo. E nós temos que ter amigos, irmãos. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que parar de julgar. Eu creio que essas águas que estão profetizando, esses 3 dias aqui, encontro das águas, é para limpar, sabe? É para limpar ambientes, é para limpar altares, é para limpar a nossa casa, é para limpar a nossa mente, é para limpar o nosso coração, é para a gente parar de criticar, é para a gente se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente critica, mas às vezes aquilo é tudo que a pessoa tem. Ela não sabe fazer diferente. Então, ao invés de a gente criticar, a gente tem que começar a orar e pedir para Deus perdão. E para Deus mudar a gente primeiro, depois a pessoa. E teve um momento muito forte lá na conferência, que foi um momento que foi falado de Lázaro. E eu queria vir embora no sábado meio-dia, ia ficar até sábado à noite. E eu já tinha recebido tudo. E aí eu disse, acho que eu vou embora. E aí a Daiana falou para mim assim, o bom vinho sempre fica pro final do casamento. E aquilo eu disse, meu Deus. Eu disse, mas acho que eu vou. Mas aquilo ficou. E eu disse, eu vou ficar. E realmente, eu bebi o melhor vinho. Glória a Deus. Ali eu recebi uma revelação, uma cura. Porque a palavra é quando nos confronta, não é quando nos lima, né? E no último dia, no sábado à noite, foi falado sobre Lázaro. Eu já ouvi várias vezes, vocês certamente já ouviram várias vezes de Lázaro, né? Só que eu ouvi de uma forma diferente. Foi falado do nosso Lázaro. Quando Jesus chegou até lá, estava a Marta, né? Jesus nem vai, já está fedendo, fica Jesus. E aí Jesus chegou e Lázaro lá, e a expectativa do povo, né? A expectativa do povo, o que vai acontecer. Foi naquele ambiente profético, aquele ambiente de amizade, aquele vilarejo, que aconteceu o maior milagre de Jesus. Quando acaba de morrer, ressuscitar, mais vários dias morto. E eu quero agora pedir para vocês trazer à memória quem é o Lázaro da vida de vocês. Quem que está com mau cheiro, quem que está fedendo? Será que é nosso esposo, nossa esposa? Será que é uma amizade, um serviço, uma falta de emprego, uma falta de oportunidade?
Será que é a igreja? Será que é... O que está no teu coração hoje te aprisionando? Eu quero que vocês fiquem de pé, igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Hoje o Lázaro vai ter que sair para fora, Jesus. Amém. Que cada irmão, que cada irmã possa trazer agora, nesse ambiente profético, o Lázaro da sua vida. E se não conseguir pensar agora, mas eu creio que nessa semana, que até quarta-feira, Jesus vai revelar quem tu tem que chamar. Porque Jesus gritou: Lázaro! Lázaro! Vem para fora! Grita no teu pensamento. Se tu quiser falar em palavras, quem que tu tem que trazer para fora para perdoar, para liberar perdão? Ai, irmãos, Jesus só nos perdoa quando a gente se perdoa. E o Senhor falou muito forte comigo, porque eu tenho uma situação que eu não é que eu me vitimizava, realmente acontece. Mas o Senhor falou para mim que enquanto eu não colocar na minha mesa, essa situação não vai se resolver. Eu quero hoje falar para vocês que tem situação que a gente tem que trazer para a mesa. E às vezes o Lázaro vai vir fedendo, não é fácil. Não é fácil tu chamar um Lázaro fedendo, uma situação que não está fácil. Mas a gente tem que entregar para Jesus. Jesus, Senhor, tu és o nosso principal convidado aqui nesse lugar, Senhor. Aqui nesse ambiente, Jesus. Ah, Senhor, vai ao encontro, Jesus, de cada mulher que está aqui nessa igreja, de cada homem, de cada criança, Jesus. Eu creio que nós somos todos humanos, Senhor. Nós temos problemas, nós temos situações que às vezes a gente não consegue resolver, Jesus. Ah, Senhor, hoje, Jesus, vem com a tua glória, com a tua graça, amolece esses corações de pedra, Jesus. Ah, Senhor, tem corações de pedra, Jesus. Tem pessoas orgulhosas que não conseguem entregar, mas a gente precisa, Jesus, da tua graça, porque é só a tua graça, Jesus, que nos faz, Senhor, ser melhor, ser humilde, Jesus. Oh, Deus, entra, Jesus, em cada coração. Vai mudando, Jesus, a identidade, Senhor. Ah, Jesus, que essas pessoas amanhã acordam, Senhor, se sintam renovadas. Lembra dessa palavra, que hoje foi o dia, o sexto dia que Jesus escolheu, filha. Tu não é essa mulher que fala o que tu é parecida com a tua mãe, que tu é parecida com o teu pai. Repreende. Tu vai ser uma nova geração para tua casa, para os teus filhos, para tua família. Se houve morte na tua família, não vai haver em ti. Se houve doença na tua mãe e no teu pai, não vai haver em ti. Está repreendido em nome de Jesus, Senhor. Oh, Jesus, vem com o teu óleo, Jesus, vem com a tua unção nessa igreja, Jesus. E o Espírito Santo de Deus, Senhor, seja presente em todo momento, Jesus. Ah, Senhor, dê força e ânimo para o pastor e para a pastora dessa igreja, Jesus. Dê renovo, Senhor, para eles, Senhor. Quando é de ti, Jesus, é leve. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ser leve, Senhor. Ah, Jesus, vai vir pessoas aqui, Senhor, que vai ver, Jesus, aqui o teu fogo descer na cidade de Canelinha, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus. Amém, Jesus. Que essas águas que estão sendo declaradas esses 3 dias aqui sejam para purificar. Amém. Para purificar, para nos purificar e purificar tudo o que o Senhor quer purificar. Amém, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Mara falou assim, a gente estava falando da conferência que a gente foi,
falando das outras conferências, comentamos sobre conferências juntas, e tem a Midian Lima que toca pandeiro, né? E ela disse, eu vou aprender a tocar pandeiro. Vocês viram que ela é do fogo e da glória, né? Oh, Deus! Aí eu lembrei que eu tinha... Oh, Jesus! Vai ter que aprender. Nosso encontro vai ser diferente, menina. Se quiser ficar quietinha, agora começa com o pandeiro. Amém. Glória a Deus, na vida. Amém. Assim, a Marta, pode continuar, Marta. Amém, queridos.